Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de estar trazendo uma ministração a qual o Espírito Santo tocar em meu coração, que encontra-se aqui no livro de Gênesis, no capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 17, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se até Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. E tomou das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. E a terra que estás deitado te darei a ti a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de ti, Senhor, para orar o seu nome. Pai, a sua palavra diz assim que o Senhor é aquele que ouve, Senhor, a voz dos teus filhos. E eu te peço nessa noite, usa-me como seu canal, Pai, para alcançar a multidões e a milhares de irmãos que necessitam ouvir a sua voz nessa noite. Pai, quantos estão tristes, quantos estão até mesmo endividados, cabisbaixos, Senhor, humilhados, provados. Mas eu te falo, traga hoje uma palavra aos seus corações. Não aquilo exatamente que queremos ouvir, mas aquilo que nós realmente necessitamos escutar. Eu já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nessa noite, o Espírito Santo me trazia, irmãos, uma palavra ao coração. Essa madrugada eu estava meditando nesse versículo, nessa passagem, e Deus, ele tocar em meu coração de ministrar. Eu não minto aos irmãos, eu confesso que hoje, quando o Senhor me disse, faça o culto, eu confesso que eu não queria, irmãos. Às vezes nós passamos por tantas coisas que nos sentimos tão cansados, tão desanimados. Mas nós temos que ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Esta é uma palavra, irmãos, que estou ministrando de última hora, porque toda vez que tem culto eu tenho que ministrar. E eu faço aquilo que eu tenho para fazer de melhor ao meu Senhor. E o Espírito Santo trazer meu coração, ministra esta palavra. Queridos, nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre Jacó. A palavra do Senhor, irmãos, fala muitas coisas tremendas sobre Jacó. A Bíblia, irmão, ela traz histórias não só de Jacó, mas que outras personalidades da palavra bíblica, que muitas das vezes as pessoas distorcem um pouquinho a sua vida, distorcem um pouquinho, irmão, o seu caráter. Quantas pessoas, irmão, muitas vezes são apontadas, caluniadas? Talvez, irmão, se você tem sido perseguido com falsas acusações, calúnias, você pode identificar-se aqui com Jacó. Jacó, Maria Madalena, nós vemos alguns personagens bíblicos que, infelizmente, o diabo usa os seus servos por aí e distorce a palavra de Deus, atribuindo-lhes algo que não lhes pertence. A Bíblia diz assim, irmãos, que Jacó, ele era um dos herdeiros de Israel. Muitas vezes as pessoas dizem assim: irmão, Jacó é enganador, é suplantador. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, que se você pegar versículos e analisar sobre Jacó, detalhe por detalhe, irmão, você vai ver que aquilo que chamam Jacó por aí não é bem verdade. Porque a Bíblia diz assim que antes que Jacó nascesse, muitos chamam Jacó também de ladrão de bênção. Mas isso também não é verdade. Porque a palavra do Senhor diz lá, se você voltar um pouquinho, igreja, lá sobre a história de Isaque e Rebeca, a Bíblia diz assim, irmãos, que Rebeca,
ela orou ao Senhor. No capítulo 25 de Gênesis, no verso 23, ali Deus ele já inocenta um pouco o caráter que é descrevido de Jacó antes mesmo de Jacó nascer, antes mesmo do nome dele ser dado a ele. A Bíblia diz assim que Rebeca, estando grávida, as crianças lutavam no seu ventre. Eu quero dizer a você nessa noite que eu não sou animadora de plateia, eu sou uma ministra de Deus. Então, se você quer ouvir um pregador que anime plateia, meu querido, tu vai procurar show gospel por aí. Mas se você quer aprender de verdade a Bíblia como ela é, e não como as pessoas acham e distorcem ela, então você preste atenção no que vai ser ministrado. Será um ensino para você não esquecer mais, porque o diabo, irmãos, ele dissemina ensinos por aí, e todo mundo acata, pega e o mundo leva e grita e fala. Mas quando Deus ele fala suas verdades, poucos dão crédito, poucos dão ouvido. E eu quero trazer a você um pouco sobre a verdade da vida de Jacó. Jacó tem muitas coisas na vida dele que está escondida, oculta, e hoje nós vamos revelar através do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, irmão, que Jacó, antes de nascer, olha o que Deus fala para Rebeca. Rebeca estava diante de Deus, ela era estéril, e a Bíblia diz que Isaac orou incessantemente a Deus para que Rebeca engravidasse. Então nós já vemos aqui um ponto forte. Isaac era um homem de oração. O pai de Jacó era um homem de Deus, era um homem que orava. A palavra do Senhor também fala lá em Gênesis 24, que quando Rebeca, Nagashou Remeneclévia, estava chegando com os servos do pai de Isaac, com os servos de Abraão, a Bíblia diz que Isaac estava vindo do campo que ele estava orando. Isaac tinha o hábito da oração, Isaac era homem de Deus. Mas nessa noite nós não vamos falar de Isaac, nós vamos falar de Jacó. E a Bíblia diz assim, irmão, que quando Rebeca engravidou de Jacó, através das orações do seu pai, porque Deus, irmão, quando você ora, ele não vai te mandar maldição não, viu? Como muitos chamam Jacó de ladrão, de enganador, pelo contrário, irmão, a Bíblia diz que o próprio Deus, e quem falar isso, irmão, tá dizendo que Deus então tá mentindo. A Bíblia diz que Deus falou para Rebeca quando ela perguntou, Senhor, o que está acontecendo? Porque as crianças lutavam no ventre de Rebeca. Ela sentia aquelas crianças lutando dentro de si. Querido, olha que coisa interessante. Naquela época não tinha, irmão, como hoje tem ultrassom. Hoje tem ultrassom, tem 3D, tem ultrassom de todo tipo. Naquela época não tinha isso. E Rebeca, ela já sabia, irmãos, que as crianças estavam lutando, ela sabia que estava grávida de gêmeos, ela sentia as crianças lutarem dentro do seu ventre. A palavra do Senhor diz assim que Rebeca foi lá e perguntou ao Senhor, o que está acontecendo? Por que as crianças lutam dentro de mim? A Bíblia diz assim que quando o Senhor respondeu a Rebeca, ele disse assim a Rebeca, lá no versículo 23 do capítulo 25 de Gênesis, 2 nações eu fiz no teu ventre, e 2 povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esta palavra já havia saído da boca do próprio Deus, que o maior serviria ao menor. A palavra do Senhor diz, irmão, que Jacó já havia sido escolhido por Deus antes que ele nascesse. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, irmãos, que Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz assim que Deus, ele amou a Jacó e odiou a Esaú, para que assim o plano da predestinação, se confirmasse. Romanos capítulo 9 fala muito forte, tremendamente sobre o que é predestinação. Muitos não entendem, outros criticam, dizem que isso não existe, mas acontece, irmão, que Deus, ele tem os seus planos, porque o Senhor já sabia quem ia ser Esaú antes que ele nascesse. O Senhor já sabia quem ia ser Jacó. Então esse versículo aqui de Gênesis lança por terra toda ideia que muitos ficam falando, que Jacó é mentiroso, que Jacó é enganador. E não é bem assim essa história, igreja. Eu vou te explicar direitinho o que aconteceu na vida de Jacó. Diz a palavra do Senhor, então, que depois que Deus deu essa resposta a Rebeca, que 2 nações haviam no ventre dela e se dividiriam.
Passado um tempo, nasceu Jacó e Esaú. E diz a palavra do Senhor que Esaú saiu primeiro, peludo, cabeludo, e Jacó grudado ao seu calcanhar, grudado ao seu tornozelo. Querido, a palavra do Senhor diz que ali puseram o nome de Jacó. Não é porque ele nasceu, irmão, grudado no tornozelo de Esaú, porque ele seria enganador ou suplantador, não, querido. Sabe o que quer dizer isso? Grudado no tornozelo quer dizer assim, alguém que não desiste da guerra, alguém que não desiste da luta. Com certeza eles estavam lutando até a hora de nascer. Primeiro saiu Esaú, mas Jacó não desistiu. Ele nasceu grudado no tornozelo do irmão para dizer assim, eu não desisti, até o fim eu lutei. Eu posso ter sido o segundo, mas até o fim eu lutei. Nagashebre andarava serga na idui. E a palavra do Senhor, irmão, muitas das vezes ela nos leva, irmão, por caminhos fortes, tremendos. Talvez você seja, irmão, como Jacó. Desde o ventre da mãe, Jacó já passou prova, já passou luta. Só Deus sabe por que eles estavam lutando dentro do ventre. Talvez, de alguma forma, um sabia que o outro ia ser o primogênito e o pau quebrava lá dentro do ventre de Rebeca. Talvez Jacó não era nem para ter nascido. Deus sabe o porquê aquelas crianças lutavam tanto dentro do ventre dela. E diz a palavra do Senhor, irmão, que nasceu Esaú e nasceu Jacó. E algo é tão forte, algo é tão tremendo, algo é tão poderoso, irmão, na vida de Jacó e de Esaú, que a palavra do Senhor depois vai mais adiante, irmãos. Ela narra o seguinte, que Jacó e Esaú, irmãos, depois de nascidos, a Bíblia diz assim que Esaú foi um homem de campo e Jacó foi um homem simples. E diz a palavra do Senhor que Jacó disse, um belo dia Esaú vinha do campo faminto. E diz a palavra do Senhor que ele pediu a Jacó, me dá do seu guisado. Jacó disse para ele, eu te dou se você me der a sua primogenitura. Pere, vamos parar, analisar e pensar, querido. Quando você entra numa loja comprar algo, você é obrigado a comprar? Se você entra lá nas Casas Bahia, comprou uma televisão, um DVD, um Blu-ray, seja lá o que for, você é obrigado a comprar? Não, você compra se você quiser. E diz a palavra do Senhor, o que, irmãos? Que ali Esaú vendeu a sua primogenitura por um prato de guisado e um pedaço de pão. Crente, tome cuidado para não vender a bênção do Senhor. Porque ainda que tu não sabes, o diabo conhece, sabe muito bem o que está na tua vida. E ele está lutando para roubar a sua bênção e você não está tendo cuidado. Porque a Bíblia diz assim, irmão, que Esaú olhou para sua primogenitura e desprezou ela. Tem crentes que Deus, irmão, fala assim, olha, eu vou te dar um marido, eu vou te dar um casamento, eu vou te abençoar, e a pessoa simplesmente despreza a palavra de Deus, porque talvez não seja muito bonito, ou não seja bem aquilo que você queria, mas eu quero dizer uma coisa, cuidado, porque o diabo, ele é astuto. Ele é esperto e o ladrão da bênção já está no teu caminho, ele vai roubar aquilo que Deus te deu, se você não vigiar. Irmã, o cara pode não ser rico, pode não ser bonito, pode não ser um Schwarzenegger, um Tom Cruise, mas se Deus falou é esse, aceite porque Deus sabe o que faz. Irmão, a mulher pode não ser uma Sheryl Stone, linda, maravilhosa, pode não ser uma mulher, irmão, uma super mulher, mas eu quero te dizer uma palavra, Naga Serga, Naga Show. Se Jesus te falou que é essa, abrace a sua bênção. Pode ser que ela não seja uma Megan Fox. Pode não ser que ela não seja, irmão, uma dessas lindas mulheres que anda por aí, Angelina Jolie. Mas eu quero te dizer uma coisa, se Jesus te disse é essa aqui, abrace a bênção que Deus te deu. Abrace a bênção que o Senhor te revelou. Não deixe o diabo roubar aquilo que Deus te deu. Porque eu vejo pessoas nesta noite, que como Esaú desprezou a sua primogenitura, o diabo está colocando no seu coração um desprezo pela bênção que Deus tem dito que é tua. Vigia. Você vai ser enganado, você vai ser roubado. Satanás quer roubar você. Satanás está querendo enganar você. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Você vê com o olho humano, mas o Senhor é o que sonda os corações. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que naquele momento Esaú virou bem, olhou bem na cara de Jacó e disse assim, para que me serve minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dá logo esse prato de comida que eu vou comer. E ele falou, então jura-me pelo Senhor. E a Bíblia diz que ali Esaú abriu mão da sua bênção. Aí você vai me dizer assim, Jacó enganou e roubou. Não. Irmãos, em algum momento Jacó enganou ele?
Jacó falou com todas as letras: eu quero a sua primogenitura. Jacó não mentiu, Jacó não foi suplantador, não foi enganador, como muitos, infelizmente, que se dizem ministros da palavra, falam que Jacó enganou Esaú. Jacó não enganou Esaú. Enganar, irmão, é você mentir, é você simplesmente ocultar algo. Jacó falou com todas as letras o que ele queria e Esaú abriu mão. A mesma coisa, quando você saiu lá do seu videocassete lá das Casas Bahia, alguém pode dizer pra você: você roubou? Você vai dizer: eu roubei, você tá louco? Tá aqui, ó, a nota fiscal na minha mão. Ainda que você atrase uns dias depois para pagar lá o boleto ou a parcela da prestação, mas você não roubou, você tirou dali de uma maneira legal, porque você quis o seu Blu-ray ou videocassete que for lá, o seu DVD, e eles em troca querem o quê? O seu dinheiro. Então, querido, você não enganou, você não mentiu. Jacó fez a mesma coisa, ele foi lá e comprou a primogenitura do irmão dele. Então nós podemos dizer que ele foi enganador? Não. Ele falou com todas as letras: eu quero a sua primogenitura. E quando ele falou: para que vai me servir? Ele falou: me jura que você está me vendendo ela. Então, igreja, aqui nós quebramos toda a ideia de que Jacó era enganador e suplantador. Enganador, eu vou dizer para você quem é enganador. Enganador é o diabo na tua vida que está querendo enganar você e roubar a sua bênção. Enganador, irmão, é o diabo que está querendo roubar a sua esposa. É o diabo que está querendo roubar o seu marido de dentro da tua casa. Irmã, enganador é o diabo que está querendo roubar o emprego que Jesus te abriu a porta quando você mais precisava. Lembra que você chorava, gemia? Aí hoje você olha e diz: não quero mais. Enganador, irmão, é o diabo que está querendo passar você para trás na conversa. Jovem, enganador é o diabo que está querendo mentir, seduzi-la e levá-la ao pecado, ao engano, dizendo: faça o que você, deixa eu fazer o que eu quiser com você, eu caso contigo. Ei, casa primeiro, depois faça qualquer coisa. Não passe do sinal verde, não passe do sinal vermelho. Não tenha relação, jovem, antes do casamento. Esse papo de dizer: dorme comigo que depois a gente casa, isso é balela. Isso é conversa do diabo, isso é mentira. Quem quer casar, casa. Não tem esse negócio: não dorme comigo e depois a gente casa. Querida, não entra nessa. Isso é mentira de Satanás. Se esse cara pôr a mão em você, ele não vai casar contigo. Ainda olha na sua cara e vai te dizer assim: pra que eu quero você? Não tem nada de novo, eu já conheço tudo. Então não caia nisso, menina. Se Jesus está dizendo para você: espere o meu tempo, case na hora certa, casa no momento de Deus. E se ele te disser: te largo, você diz: então sai, porque você não serve para mim. Porque aquilo que for de Deus para a tua vida, igreja, guarde bem as minhas palavras, vai te respeitar. Aquele que é de Deus, irmã, na tua vida vai te honrar como mulher de Deus. Aquele que é de Deus, irmã, na tua vida vai te respeitar como serva de Deus. E se não te respeita, cai fora. Irmã, não adianta você estar na igreja e querer namorar um cara do mundo. É lógico que não é de Deus. A Bíblia diz que Deus não tem aliança com jugo desigual. Não existe aliança entre luz e trevas. Saia da conversa de Satanás, da lábia dele que fala no teu ouvido. Que adianta você casar com um crente? Você tem que casar com um cara do mundo para tirar do mundo. Querida, te levo na Bíblia. A Bíblia diz: não tem aliança entre o mundo e a Jesus. Não existe comunhão entre luz e trevas. Se você serve a Deus, caia fora desse relacionamento. Isso é enrosco. É mais um para estar amigado. É mais um enrosco de Satanás na tua vida. Vigia. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ali Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Jacó não roubou a primogenitura. Em momento algum ele vendeu, porque roubar é diferente de vender. Eles fizeram um acordo. Se ele não quisesse, ele diria: eu não vou vender a minha primogenitura e acabou. Eu vou comer de qualquer maneira. Eu vou entrar lá na cozinha, eu pego a comida e como. Ou ele chamasse a mãe, eu fosse lá e comi, pronto, e dizia: não vendo minha primogenitura. Prosseguindo. Diz a palavra do Senhor, irmãos, mais adiante, que Isaac ficou velho. Aí você vai dizer, agora você vai dizer, Marlene, que Jacó não enganou Isaac, que Jacó não era enganador. Vamos à Bíblia. A palavra do Senhor fala, irmão: a gente conhecereis a verdade, ela vos libertará. E diz a palavra do Senhor, meu querido irmão, meu querido ouvinte da palavra de Deus, lá no capítulo 27 de Gênesis, que Isaac falou com Esaú.
meu filho, apanha-me uma caça e faça um guisado do jeito que eu gosto. O guisado de novo na história, né, igreja? E diz a palavra do Senhor que Jacó ouviu a conversa? Não. Quem que ouviu a conversa de Isaac e Esaú? Quem foi, igreja? Rebeca. A Bíblia diz que Rebeca ouviu a conversa de Isaac com Esaú. Com certeza, igreja, Rebeca, a Bíblia diz assim que Jacó era um moço mais doméstico de casa, e Rebeca amava mais a Jacó, e Esaú era amado mais por seu pai. Então você entenda o seguinte, Rebeca, quando ouviu aquela conversa, com certeza ela já sabia o que tinha acontecido. Jacó já deve ter tido contado à mãe dele sobre que o seu irmão lhe vendeu a primogenitura. E diz a palavra do Senhor, igreja, que Rebeca foi lá e chamou a Jacó. E ela falou assim, Jacó, eu ouvi a conversa do seu pai com o seu irmão. Pega uma das cabras do nosso rebanho, eu vou fazer um guisado do jeito que o seu pai gosta. E você vai servir para que tu, meu filho, seja abençoado. E diz a palavra do Senhor o que, igreja? Que Jacó saiu correndo, todo feliz e alegre, falou, vou lá pegar a bênção do meu irmão? Não. A Bíblia diz assim que Jacó replicou com a sua mãe. Jacó disse assim, mas mãe, eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu sou varão liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei eu a seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, versículo 13 do capítulo 27 de Gênesis, meu filho, sobre mim seja tua maldição, somente vai e obedece a minha voz, e traze-me-os. E foi e tomou e os trouxe sua mãe. Prestou atenção nesse texto, igreja? Jacó não queria fazer o quê? Enganar o seu pai. A Bíblia diz assim que Jacó não queria ser tido como enganador. Ele zelava, irmão, Jacó era um homem de caráter. Ele era um homem de respeito. A Bíblia diz assim que ele não queria enganar o seu pai, mas a sua mãe o induziu ao engano. Você está vendo aqui? Quem disse para ele fazer foi Rebeca. E a Bíblia diz, mas ele disse assim, mas mãe, eu vou ser amaldiçoado, eu não vou receber bênção. E diz a palavra do Senhor que Rebeca disse o que, irmãos? A sua maldição venha sobre mim. Igreja, você já encontrou na Bíblia onde fala quando Rebeca morreu e onde foi enterrada? A Bíblia fala, irmão, não menciona o dia da morte de Rebeca. A Bíblia narra o dia da morte da ama de Rebeca, que foi Débora. Mas não fala sobre a morte da própria Rebeca. Aí você pode pensar assim, nossa, irmã, mas que desrespeito. Mas foi ela quem disse, seja sobre mim a sua maldição. Ela não devia ter dito isso, ela não devia nem ter inclinado Jacó a isso, mas ela o fez. E diz a palavra do Senhor, igreja, que ela pegou a roupa de Esaú e pôs em Jacó. E ali Jacó recebeu a bênção no lugar do seu irmão. A Bíblia diz assim que Esaú acusa depois Jacó e diz, ele roubou a minha primogenitura. Mas de fato, irmão, Jacó não roubou, ele vendeu a primogenitura. Depois ele fala, agora ele enganou o Senhor, Jacó obedeceu o que a mãe dele mandou. Ele pode ter feito errado, fez, mas quem mandou foi a mãe. E a Bíblia fala que nós temos que ser o que, irmãos? Obediente, submisso a pai e mãe. Tá certo que nos dias de Jacó ainda não existia lei, mas Jacó era um moço que ele temia os pais. Esaú também era um moço que temia os pais. Eles respeitavam o pai e a mãe na antiguidade. E a palavra do Senhor diz que Jacó, ele só fez aquilo por obedecer a sua mãe, e dali, irmãos, ele começou a levar nome de roubador, de enganador. Eu quero dizer a você nessa noite, preste atenção na palavra do Senhor, cuidado com conselhos errôneos, cuidado com conselhos do diabo. Você pode cair num laço por causa de mentira, você pode cair num laço, depois levar nome por causa dos outros. Vigia naquilo que você faz. Se a palavra do Senhor está dizendo, vai para a direita e não para a esquerda, obedeça a Deus, obedeça a palavra, obedeça ao Senhor. Ei, irmão, tenha sensatez.
Nevia Sérgia Nagashai. Peça para Deus te dar um espírito de sensatez. Cuidado com conselhos errôneos. Eu vou mencionar para você outro conselho errado na Bíblia. A Bíblia diz assim, irmão, que Eli era sumo sacerdote. 1 Samuel capítulo 3 começa a narrar ali a história do profeta Samuel. Samuel é um menino imaturo, assim como Jacó era um menino imaturo ainda. A palavra do Senhor diz assim, meus queridos irmãos, que Deus chamou por 3 vezes a Samuel. E sabe o que ele fazia? Vai deitar, vai dormir. Mandava Samuel ir dormir, ao invés de mandar Samuel orar, falar com Deus. Só que Eli, irmãos, ele estava velho, estava cego. Ele também era cego espiritualmente. Ele, por ser um homem já velho, sacerdote há tantos anos na casa do Senhor, ele já deveria ter discernido de primeira que era Deus chamando Samuel. Mas quando Samuel levantava, ao invés disso, ele mandava Samuel ir dormir. Até que na 3ª vez ele falou para Samuel, quando a voz falar contigo, tu fala, é o Senhor. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Igreja, aqui denota um líder insensato, um líder que não tinha visão espiritual. Eli não sabia o que estava aconselhando Samuel. Da mesma forma, irmão, Rebeca, ela não deu um bom conselho a Jacó. E diz a palavra do Senhor, igreja, que dali por diante Jacó levou uma fama e um nome que até hoje, infelizmente, irmãos, muitas pessoas, por não saber interpretar a palavra de Deus, a interpretam errado. Falam que Jacó era roubador e enganador, mas de fato ele fez aquilo que foi lhe mandado fazer. Diz a palavra do Senhor, igreja, que Esaú ficou com raiva e Esaú queria matá-lo. E essa notícia chegou ao ouvido de sua mãe. E ela, desesperada, preocupada, mandou Jacó para a casa dos seus pais. E ela ainda foi, olha só como ela era astuta, né? Eu leio aqui a esperteza que Rebeca tinha, era fora do comum. A palavra do Senhor diz assim que Esaú havia casado com algumas mulheres que era uma prova. Com 2 mulheres que era só Deus na causa. E aí o que Rebeca fez? Rebeca chegou e falou lá para Isaac, estou enfadada da minha vida por causa das filhas de Et. Capítulo 27 de Gênesis, versículo 46. E ela disse assim, se Jacó tomar uma mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me será a vida? A palavra do Senhor fala, irmãos, que as mulheres de Esaú eram uma prova na vida dos pais. Aí Isaac, irmãos, pega e chama Jacó e fala assim, meu filho, não tome mulheres desta terra, vai na casa da tua mãe e tome uma mulher de lá. Isaac, irmãos, ele não sabia porquê de nada que estava acontecendo. Rebeca, ela usava de esperteza. Ela era muito ligeira, irmãos. Ela manipulou toda a situação. Ela manipulou a situação de Jacó se passar por Esaú e depois ela deu um jeitinho, manipulou a situação para que Jacó fosse embora da casa dos seus pais. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja. Quando Jacó, irmãos, se você prestar atenção aqui na palavra do Senhor, enquanto Jacó estava na casa do pai e da mãe dele, no comodismo, na vida boa, isso era o que o Espírito Santo me ministrava ontem, sabe? Na caminha quente, no colchãozinho bom, sabe? Na comidinha boa, comidinha fresca na mão, tudo do bom, do melhor, roupinha lavada. Você vê alguma parte da Bíblia Deus falando com Jacó? Não. Quando Jacó sai da casa dos pais dele na primeira noite, que ele dorme no relento, sem uma cama quentinha, faz da pedra um travesseiro. Nevia Sérgia Nagashore Menekai. A palavra do Senhor diz que ali Deus se revelou para Jacó. Crente, Deus está esperando você sair do seu comodismo para que Ele se revele na tua vida. Muitas das vezes o Senhor já te deu um caminho, uma direção, um rumo. Mas você precisa se despertar para o que Deus tem para você. Você precisa se despertar para aquilo que Deus está te chamando. Você precisa querer a vontade de Deus para a tua vida. E não adianta você dizer com a boca, eu quero querer de Deus, mas o seu coração se fechar. Eu quero só te dizer uma coisa, meu querido. A Deus ninguém manipula.
Deus, ele conhece o seu íntimo. Deus conhece o profundo do seu coração. Quando ele falou com você, ou quando ele fala com você algo e você finge, você diz assim, eu vou obedecer, mas lá no teu íntimo você não quer sair do comodismo, você não quer sair das regalias. Eu quero dizer a você o seguinte, irmão, como que você quer conhecer a Deus? O Senhor quer se revelar na sua vida de uma maneira profunda. Talvez o Senhor disse a você, minha irmã, que tem uma chamada de missionária na sua vida, ou a você, meu irmão, que ele tem uma chamada de pastor na sua vida, mas eu quero te dizer que os planos e os projetos de Deus só vão se concluir realmente no dia que você abraçar a Jesus e dizer, Jesus, a porta é estreita, então vamos por ela. Para de ficar com esse negócio, eu quero confirmação. Se Deus já te deu a direção, tá esperando o quê para fazer o que Deus mandou? Se Deus já te falou o caminho, é por aqui, vai. A Bíblia diz, irmão, que quando Deus falou com Abraão, Deus não prometeu casinha quente, cama quentinha para Abraão também, não. Abraão saiu, irmão, morando em tendas. Ele ia dormir também, irmão, no campo. Abraão ainda tinha barraca, mas Jacó, irmão, não tinha nada. A Bíblia diz assim, irmãos, que Deus ele falou cara a cara com Jacó naquele dia. E nessa noite eu vejo Deus falando cara a cara com alguns crentes. Tome posição. Examine, querido irmão, o seu coração nessa noite. Olha lá no íntimo da sua alma. Lembra quando Deus te fez uma promessa de casamento? Lembra quando Deus te fez uma promessa sobre algo? Lembra quando o Senhor te deu uma direção? Eu quero dizer a você nessa noite, para que você veja o mover de Deus sobrenatural na tua vida, é necessário pagar o preço. É necessário sair do comodismo. Não é do seu jeito, não é no seu tempo, não é da tua maneira. É como Deus quer, como Deus determina. Igreja, viver da fé, quando Deus fala, é abraçar a visão de Deus e seguir. Queridos, a Bíblia fala, ontem eu estava meditando algo lindo sobre Rebeca e Isaac, leia lá Gênesis 24, dá até uma coisa gostosa no coração, que Rebeca, irmãos, nunca tinha visto Isaac na vida dela. Isaac nunca tinha visto Rebeca na frente dele. Mas talvez Rebeca nem sabia que Isaac existia. Mas a palavra do Senhor diz que quando Deus está no negócio, querido, dá tudo certo. A Bíblia diz assim que o servo de Abraão foi lá buscar Rebeca lá na terra dos pais dele, longe, irmão, distante. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho certeza que Deus já tinha ministrado no coração de Rebeca que ali não era o lugar dela. De uma maneira profunda, porque Deus fala no íntimo de cada ser humano. Talvez aonde você está morando é tudo do bom e do melhor, é tudo fácil aí para você. Talvez a sua casa é bonita, é aconchegante, a vida é tranquila onde você está. E o que Deus está dizendo para você, talvez você vai ter que ir pro estreito. Talvez você vai ter que pagar o preço. Irmãos, entendam o seguinte, Rebeca não conhecia Isaac, Rebeca não sabia quem ele era. A palavra do Senhor diz assim que Rebeca largou o pai, que Rebeca largou mãe, que Rebeca largou os irmãos dela e simplesmente acompanhou um homem que ela nem conhecia. E se aquele homem fosse mau e abusasse dela no caminho, ninguém iria saber. A Bíblia diz assim que foi algumas moças com Rebeca, mas o que podiam mulheres com homens? Porque a Bíblia diz que o servo de Abraão foi ele e outros homens, mas a palavra do Senhor, irmão, quando ela é tremenda, ela é profunda, ela é concreta, ela tem que se cumprir. E a confiança que nós temos em Deus, irmão, tem que ser absoluta. Talvez, meu querido, Deus está te chamando para andar por cima das águas. Pedro foi andar por cima do mar, irmão, ele afundou. Porque quando o vento bateu, ele estava confiando em si próprio. Ele falou, eu quero ir sobre as águas. E Jesus falou, então vem. Mas quando o Senhor nos chama, igreja, ele não nos deixa afundar. Eu quero dizer para você nessa noite aí, venda os teus olhos carnais. Venda, põe uma venda
Venda, não estou dizendo de vender, do verbo vender. Eu estou dizendo colocar uma venda nos teus olhos carnais. Feche o seu olho carnal e ande pela fé. Jesus está chamando você. Talvez a sua fé vai salvar vidas. Talvez a tua postura, irmão, você ainda pode ganhar muitas almas para Cristo. Talvez a sua posição, minha querida, vai mudar o rumo da tua história, meu querido irmão. Talvez a sua posição, Deus vai mover o impossível, se você crer. Mas é necessário você confiar. Porque a Bíblia diz que Jacó só viu a escada, irmão, quando ele estava dormindo com a cabeça na pedra. Ele não tinha coberta. A Bíblia diz assim que Jacó só estava com a roupa do corpo, com um cajado na mão, mas ali ele contemplou o sobrenatural. Foi, irmão, no estreito. Foi, irmão, na fé. Ele saiu andando, seguindo o rumo, a direção que os pais dele falou, vai. Eu quero dizer a você nessa noite, talvez você não tenha o ouvido espiritual tão aberto, então Deus, ele usa os seus profetas para falar com você. Abraão, Deus falou diretamente com ele, mas Jacó, irmãos, ele ainda era muito imaturo, ele era novo, espiritualmente ele não tinha experiência com Deus. Porque a boa vida de Jacó impedia ele de crescer espiritualmente. Ele era cercado pelos pais de amor, de carinho, de bens. E diz a palavra do Senhor que Jacó ele não podia, ele não ouvia ainda a voz do Senhor. Mas então foi necessário Deus permitir todo aquele reboliço, aquela situação, e Rebeca falar para Isaac, e Isaac, conduzido pelo Espírito Santo, mandou ele ir. Aí você vai dizer assim, irmã, mas o conselho de Isaac foi errôneo? Irmão, se Jacó não tivesse saído da casa dos seus pais, nunca Jacó teria conhecido a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, que servem a Deus. Talvez, irmão, Rebeca não foi assim muito prudente nos conselhos que ela deu, mas foram através de toda essa situação que Jacó conheceu a Deus. Talvez Jacó conheceria a Deus depois que Isaac morresse. Mas a palavra do Senhor, irmão, Deus tem pressa nas nossas vidas. As promessas do Senhor não podem ficar presas aí com você. Jacó, irmãos, saiu, Isaac já estava velho, mas a promessa de Deus ainda ardia. A palavra do Senhor não pode cair por terra. Ei, querido, levante-se, saia do comodismo, levante-se, posicione-se. Talvez você está dizendo, irmã, eu estou esperando Deus fazer a obra. Eu quero dizer a você, faça a sua parte, faça a sua parte, porque Deus fará a dele, confia. Mas você só mergulhe fundo naquilo que Deus está falando contigo, se você quiser que Deus faça o sobrenatural. Mas para Deus mover o sobrenatural da tua vida, tu vai ter que sair do comodismo. Você vai ter que se posicionar da maneira que o Senhor quer e não como tu queres. Não adianta, irmão, você ficar muitas das vezes deixando o seu coração ser enganado e alimentado de vãs esperanças. Alimente-se da verdade, a realidade é dura. Deus não prometeu um mar de rosas para ninguém. Ele disse, olha, a porta é estreita, o caminho vai ser espinhoso. Crente, se você quer bênção, vai ter que pagar o preço. Se você quer bênção, vai ter que andar por fé, vai ter que ser no estreito. Jesus está falando cara a cara com algumas pessoas nesta noite, assim como ele falou com Jacó, ele está dizendo a você, se você quer que eu me revele na tua vida, você vai ter que se colocar no estreito, vai ter que se posicionar, vai ter que me ouvir, tu vai pagar o preço, você vai chorar, você vai gemer, vai ser difícil, mas é assim que você vai entrar no céu. Não existe, irmão, esse evangelho, irmão, que as pessoas pregam de rosas, de flores. É necessário que você ouça a voz